Olá, a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal aprovou um projeto de lei que trata sobre a formalização do prestador de serviço individual, ou seja, o empreendedor individual poder abrir a sua empresa. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente o autor dessa matéria, o senador Paulo Bauer. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu expliquei direitinho? Com certeza. É essa a mesma intenção do projeto? Com certeza, Tânia. A finalidade do projeto é permitir e viabilizar a inclusão de empreendedores, de trabalhadores brasileiros na formalidade. Hoje, muita gente que trabalha não está legalizada, não tem a sua atividade legalizada. Um camelô, por exemplo, compra produtos de uma fábrica e revende esses produtos dentro do seu carro, na porta da igreja, ou na rua, ou numa feira. E não tem essa atividade legalizada. Ele, portanto, precisa comprar da fábrica aquele produto e tem que esconder a nota, ou talvez até nem pedir nota. E quando ele vende para alguém, ele também não dá nota para a pessoa que comprou o produto, o que obviamente deixa o comprador também sem proteção, porque ele não tem legalizada a operação de compra. Não tem como reclamar depois no PROCON ou fazer alguma ação de indenização se algum problema existir. Perde os direitos de consumidor. Assim como, por exemplo, alguém que trabalhe como cozinheiro e faça jantares nas casas de pessoas, de famílias que querem comemorar uma festa. Então eu sou cozinheiro e eu quero trabalhar na sua casa e vou me encarregar de preparar todo o jantar, deixar tudo pronto para os seus convidados no dia do seu aniversário. Eu vou lá, faço isso, cobro o serviço, mas eu não lhe dou nota, porque eu não sou registrado, eu não sou legalizado. Nesse caso, ele poderia até hoje em dia dar um recibo, não é? Que pode dar um recibo e pode até comprar uma nota na prefeitura, mas ele não tem isso como atividade constante, legalmente. E a alíquota de imposto que incide nesse caso é bem alta, né? Aquele recibo de autônomo. No caso, ele vai dar um recibo de ser prestação de serviço e vai pagar o ISS da prefeitura. Mas nós não estamos falando só disso, Tânia, nós estamos falando do seguinte: no Brasil, há uma estimativa de aproximadamente 8 milhões de trabalhadores que não têm a sua atividade legalizada. É muita gente. Por quê? Porque há uma burocracia muito grande, há um risco muito grande para as pessoas. Então foi criada em 2008 a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Esse é o nome. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Só que lá na época em que foi criada essa maneira de legalização, de atividade legalizada, se exigiu na lei que todo empreendedor, esse camelô, esse cozinheiro, o cara que tem um carrinho de pipoca, o outro que conserta banheiros, panelas, etc, etc, tantas atividades que existem, ele teria que depositar no banco R$65 mil para poder registrar a sua firma individual. Como é que alguém que está querendo começar a vida tem que buscar R$65 mil, depositar no banco para começar o seu negócio? A maioria dos casos ainda acontecia o seguinte: depositava os 65, registrava a firma e no dia seguinte já ia lá sacar os 65 e devolver para quem eventualmente tinha ali emprestado esse dinheiro. Pela nova lei que agora foi aprovada aqui no Senado e que vai para a Câmara dos Deputados semana que vem, esta exigência deixou de existir. Ou seja, a pessoa que quer abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada pode fazê-lo sem precisar emprestar dinheiro de ninguém e sem precisar fazer esse depósito de vai e vem que muitos faziam. E um detalhe muito importante: a pessoa pode ter duas empresas. Ou seja, pode ter a empresa de cozinheiro, da qual eu já falei, como pode ter a empresa de camelô. Quer dizer, de dia ele é camelô, de noite ele é cozinheiro, não tem problema, ele abre duas empresas. E legaliza a sua atividade, porque ele vai comprar produtos que ele vai revender ou produtos que ele vai usar para fazer aquele jantar dentro da lei. E toda a cadeia produtiva, toda a cadeia econômica que envolve aquele negócio estará legalizada. Nós estamos com isso ajudando o Brasil, mas mais do que isso, estamos ajudando o brasileiro. E um detalhe adicional muito importante: por que a pessoa abriria uma empresa de responsabilidade limitada? Porque assim, aquele cozinheiro não corre o risco, por exemplo, se houvesse uma desgraça, de
aquele jantar ter um problema e intoxicar meia dúzia de pessoas que teriam que ser tratadas, medicadas, etc. Obviamente que a família que contratou serviços iria entrar na justiça, iria querer uma indenização. Hoje, se aquele cozinheiro abrir uma empresa de responsabilidade individual, só isso, ele vai perder o carro, vai perder a casa, vai perder o saldo que ele tem no banco, tudo em função daquela demanda judicial. Por conta da empresa de responsabilidade limitada, ele não perderá. Interessante. Os seus bens pessoais, o seu capital próprio estará protegido. Ele vai perder, eventualmente, o que ele tiver de saldo num banco em nome da empresa, da pessoa jurídica. Ou se a empresa dele tiver um conjunto de panelas ou tiver uma caminhonetezinha que ele use, essa ele pode perder. Senador, isso também vale, por exemplo, para uma esteticista? Uma Vale, pessoa que mexa, de uma vale, forma cabeleireira, com a saúde. manicure, esteticista, garçom, motorista. Tem muita gente hoje no Brasil que é motorista particular, mas não tem nem carro. É verdade. Às vezes dirige o carro do outro, ainda mais agora que não pode beber, né? Depois e dirigir depois. Então, muitas pessoas hoje são profissionais motoristas com carro ou sem carro e não estão legalizados. Então, vai haver uma possibilidade da pessoa legalizar a sua atividade, porque também existe o seguinte, muitas vezes o profissional, ele é um profissional competente, qualificado e quer prestar serviço para uma empresa. A primeira coisa que a empresa faz, diz para ele, o senhor me dá nota fiscal? A pessoa diz, não, eu não tenho nota fiscal para lhe dar. Bom, então eu não quero o seu serviço porque eu só pago mediante nota fiscal. Já restringido. Então, cria-se um mercado informal, portanto não legal, que envolve, como eu já disse no Brasil, cerca de 8 milhões de brasileiros que estão trabalhando honestamente, fazendo o seu papel, mas não estão formalmente legalizados. Então, a nova EIRELI, que foi aprovada e que eu espero seja aprovada com rapidez na Câmara, muda vários aspectos, mas principalmente estes. Proteção do patrimônio que a pessoa tem como patrimônio pessoal e que é necessário para manter sua família, para poder viver, e também a queda, a eliminação daquela exigência do depósito que, sem dúvida nenhuma, inviabiliza o registro dessa empresa. Algum benefício no sentido tributário fiscal? Eles são enquadrados como simples? Sim, aí depende do tipo de negócio, do tipo de faturamento que a pessoa tem no exercício daquela atividade. Mas hoje tem... A maioria desses empreendedores individuais se encaixa na lei do simples, podendo, portanto, se valer daquela modalidade de tributária que é mais baixa. Mas, havendo uma atividade que não se encaixe nas regras do simples, ele pagará imposto normalmente, como todos os outros modelos de empresa que existem no Brasil. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.